Obrigado, igreja. That's pretty much it. É tudo que eu sei falar, é tudo que eu aprendi nesses anos aqui. Não, eu tenho 5 ou 10 palavras brasileiras. Português, Churrasco, right? Futebol, pizza, igreja. So, eu falo muito. Hey, parabéns for your new building. Parabéns por esse novo prédio. This is incredible. Esse prédio é incrível. I am so proud of you guys. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês. This was a huge step of faith. Isso foi um grande passo de fé. This was a lot of work. Deu muito trabalho. And it's still a lot of work. E ainda tem muito trabalho. But my gosh, what a beautiful building. Mas que lugar incrível. And what a great spirit that's in here. E que espírito maravilhoso que se faz presente aqui. So, listen, this place is you're gonna be spilling out the door. Eu creio que em breve vocês vão estar saindo porta fora com as cadeiras. You're gonna have to go to a second service. Daqui a pouco vocês vão ter que ter 2 cultos no domingo. It's just, you guys are gonna blow this place up. Esse lugar vai explodir. Very exciting. Muito animador, muito Now animador. listen, I gotta tell you about your pastor. Preciso falar alguma coisa sobre o seu pastor? I don't think you realize what a tough guy he is. Eu não sei se você percebe o quão durão ele é. I mean, this is a really tough guy. He looks really nice and kind of mild mannered. Quando você olha para ele, você vê uma pessoa muito amena, muito tranquila. At the men's conference, Mas na conferência de homens, the real men's conference, na conferência Real Men, we had some guys come in late to one of nós the tínhamos sessions. uns caras que estavam chegando atrasado para as sessões do culto. Some people came in about 15 minutes late. Então pessoas chegavam com 15 minutos de atraso. And you know what he did? Sabe o que o pastor de vocês fez? He made them come up to the front Ele fez eles virem até a frente and do e push-ups. fazer flexões. They had to do one for every minute they were late. 15 flexões. Era uma flexão para cada minuto de atraso. You know, I think that's actually kind of a good idea for church. Eu acho que essa é uma boa ideia para fazer no culto de domingo também. Maybe not the ladies. We're not going to make the ladies do Não, that. as mulheres vão ser isentas disso aí, né? But maybe the guys that just, couldn't turn the football game off. Mas aqueles caras que ficaram vendo o jogo até um pouquinho mais tarde. If they come in and the guys in the back say, hey, look, you got to go up front and do push-ups. Ei, vem pra aqui na frente, vamos pagar a flexão. We get everybody here on time. Todo mundo vai chegar no horário, não vai? How many guys enjoyed the conference? Quantos de vocês curtiram essa conferência? It was awesome, huh? Foi demais, né? And listen, if you didn't get to go this year, E ouça, se você não conseguiu ir esse ano, make sure you don't delay in signing up for next year. não se atrase em se inscrever pro ano que vem. Because last year we had 50 guys. No ano passado nós tínhamos 50 pessoas. This year we had 70 guys. E nesse ano nós tínhamos 70 pessoas. Next year you're probably going to have 100 guys. No ano que vem nós teremos no mínimo 100 pessoas. And what will eventually happen is he's going to have to say either we find a really, really big place or we cut it off and say some guys just can't go this year. E logo em breve a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria que ou a gente vai para um lugar com mais capacidade ou a gente vai ter que limitar mesmo as vagas e infelizmente dizer para algumas pessoas que se registrarem, deixarem para a última hora, desculpe, você não vai conseguir. And you don't want to miss it. E você não pode perder. It's always fun at men's conferences because guys talk about guy things. É muito que eu gosto sobre conferências de homens é que os homens falam de coisas de macho. It's not a women's conference, this is a men's conference. We Não é talk about conferência men de things. mulher e a gente fala de coisas de homem. And one of the things men like to talk about is sports. E uma das coisas que os homens gostam de falar é esporte. And I'm an American, Eu sou americano and people ask me all the time, e as pessoas estão sempre perguntando para mim, why don't you Americans like soccer? por que vocês americanos não gostam de futebol? What's the matter with you Americans? It's the most popular sport in the world. Qual o problema com vocês americanos? Futebol é o esporte mais festejado, almejado do mundo inteiro. Why don't you Americans like soccer?
Por que vocês não gostam de futebol? And actually, Americans do like soccer. Na verdade é que os americanos gostam de It's futebol. becoming more popular. Está se tornando mais popular, But the reality is Americans just don't understand it. mas o problema é que nós americanos não entendemos futebol. And you say, but it's such a simple sport. Are you Americans that stupid? E você fala pra mim assim, é um esporte tão simples e vocês são tão estúpidos que não conseguem entender? How can you not understand it? You kick the ball in the goal. Como você não consegue entender que é para chutar a bola no gol? That's easy, right? Isso é fácil, não é? But here's what Americans don't understand. Mas aqui está o que os americanos não entendem. Two things. Duas coisas. Americans don't understand games that end in ties. A draw. No winner. Nós americanos não entendemos jogo que termina com empate. Ou você ganha ou você perde. We don't understand. Americans, we gotta win. Nós americanos, você tem que ganhar e pronto. Somebody's gotta win and somebody's gotta lose. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. You can't end in a draw. It just doesn't exist. Não existe terminar um jogo no empate. But the second thing that Americans don't understand about soccer E a segunda coisa que nós americanos não entendemos acerca do futebol are these magic powers that your soccer players have. é esses poderes mágicos que alguns jogadores de futebol têm. Because sometimes when I'm watching a soccer game on TV, Porque às vezes quando eu estou vendo jogo de futebol na televisão, I'm in Curitiba and I'm flipping through and I go, oh, here's a game. I'll watch this match. então eu tô lá na minha casa em Curitiba, tô passando os canais, aí tem um jogo rolando, falando, eu vou assistir essa partida. And I see these Brazilian players that have magic powers. E eu vejo esses jogadores brasileiros com poderes mágicos. Because what'll happen is Brazil and Argentina will be playing. Porque o que acontece quando o Brasil e a Argentina estão jogando? And one of the Brazilian players will run by. Here, come here. E um dos jogadores do Brasil vem passando. The Brazilian guy will just run by the Argentina guy. E o brasileiro tá ali correndo junto com o argentino. He won't touch him, E ele não toca nele. but the Argentinian guy will fall down. Mas o cara da Argentina cai e começa. And I'm like, he's got magic powers. E eu fico imaginando, nossa, esse cara deve ter poderes mágicos para He's a derrubar o cara ninja. assim. Ele deve ser um ninja, ninguém viu o golpe. He didn't even touch him and the guy fell down. Ele nem tocou no cara e o cara já tá no chão. Americans don't understand that. Americanos não entendem esse negócio aí. Americans look at that and go, oh, that's some serious magic right there. A gente olha e fala, nossa, deve ser uma mágica muito séria isso aqui. So see, Americans, here's what Americans understand. Então olha o que o americano entende. Football americano. O futebol americano. Now you say, now that's a game that I don't understand. Aí você diz pra mim, esse é um jogo que eu não entendo nada. I mean, now that's a complicated game. Ó, esse é um jogo complicado. But you don't have to understand it. Mas é um jogo que você não precisa entender. All you have to do is enjoy O que você precisa fazer é apreciá-lo. men that weigh 130 kilos Homens de 130 quilos, slamming into each other, dando aquelas trombada um contra o outro, colliding, colidindo, a huge collision. uma colisão enorme. They both fall down, Os dois caem no chão. and then a minute later they get up. Um minuto depois eles vêm, levanta como se nada tivesse Say, acontecido. is that all you got? Isso é tudo que você Is tem? that the best you can do? Esse é o melhor que você consegue fazer? Yeah. Come on, let's do it again. Vamos fazer de novo. That's what Americans like. É isso que o americano gosta. Americans like sports where people are colliding into each other. O americano gosta de esporte que tem colisão. Maybe that says something about our culture. Talvez tenha a ver com a nossa cultura. I don't know. Não sei. But tonight, Mas hoje à noite we're actually going to talk about collisions. nós vamos falar sobre colisões. We're actually going to talk about when visions collide. Nós vamos falar quando visões se encontram em colisão. You know, we talk about football players colliding, Nós falamos sobre futebol, os atletas de futebol colidindo, but I'm going to talk about when vision collides. mas eu quero falar agora quando visão colide. And we're going to talk about two men that had visions. E nós vamos falar sobre dois homens que tinham visões. And these two men had visions from God.
E esses dois homens tinham uma visão para Deus. But it wasn't until those visions collided with each other Mas enquanto as visões não tinham se colidindo, that we saw them fulfilled. elas não conseguiam se realizar. And if you've got your Bible, open up to Acts chapter 10. Então, vamos olhar Atos capítulo 10. You know, so many of us have dreams, Muitos de nós temos sonhos, visions. visões. We have those ideas that we got in the shower. Nós temos aquelas ideias que vêm a nós enquanto estamos tomando banho. How many of you ever had a good idea in the shower? Quantos de vocês já teve uma boa ideia no Yeah, you chuveiro? know what? There's just something about you're in there, you're showering, Você and all está of a lá sudden tomando banho and the light goes off. e do nada acende a lâmpada. Plim! Right? It's one of those shower ideas. É aquelas ideias no banho. And then what happens to it? E aí o que acontece com essa ideia? You know, it was a good idea, but tomorrow you won't even remember it. É uma boa ideia, mas talvez amanhã você nem se lembre dela. Well, let's read a little bit in the scriptures here. Vamos olhar aqui um pouquinho na palavra de Deus. How about reading verses 1 to 6? Nós Acts vamos 10, ler 1 to Atos 6. 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope e para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Now, the first guy we're going to talk about is Cornelius. O primeiro cara que a gente vai falar hoje à noite chama-se Cornélio. Now, Cornelius was not a Christian. Cornélio não era um cristão, He wasn't a Jew. ele não era um judeu, He was a Roman soldier. ele era um soldado romano, He was a man of war. ele era um homem de guerra, He was a man of action. ele era um homem de ação. But it does say, the Bible does tell us that he was attracted to the Jewish religion. Mas a Bíblia nos ensina que ele era atraído à religião judaica. Even though he wasn't a true believer, he went to the synagogue. Mesmo não sendo um cristão, ele frequentava a sinagoga. He loved to hear the Jewish scriptures read. Ele adorava ouvir a palavra de Deus sendo lida. And his heart was soft towards God. E o coração dele era amolecido para Deus. And it's this craziest thing, an angel appeared to him. E uma coisa muito louca é que um anjo aparece para ele. Now, I don't know about you, but I haven't seen any angels this week. Eu não sei, mas eu não sobre você, mas eu não vi nenhum anjo essa semana. I pray every day. Eu oro todos os dias. I read my Bible every day. Eu leio minha Bíblia todos os dias. And I've never had an angel show up. E nunca um anjo apareceu para mim. And here's a man who's not even a Christian, E aqui a gente tem um cara que nem cristão é. and an angel shows up E um anjo aparece. and gives him a message from God. E dá a ele uma mensagem, um recado vindo direto de Deus. Now, sometimes you'll hear people say, well, listen, if you're not a Christian, God doesn't even listen to your prayers. E a gente às vezes ouve algumas pessoas dizendo: ouça, se você não é cristão, Deus nem ouve suas orações. If you're not a Christian, God's not even going to listen to you because you're a sinner. Porque se você não é cristão, você é um pecador e Deus nem vai dar ouvidos para você. You know, the reality is, Mas a realidade é, God is always looking at people's hearts. Deus está sempre olhando para o coração dos indivíduos. And I think God hears every prayer that's offered. E eu acredito que Deus ouve todas as orações que são oferecidas a Ele. Every prayer that's offered to Him, He hears. Todas as orações que são oferecidas a Ele, Ele ouve. And in the case of Cornelius, the angel shows up and he gives him a message. E no caso de Cornélio, o anjo aparece e dá a ele uma mensagem. And it's a really interesting message. E é uma mensagem muito interessante.
He says, your prayers and your gifts have been received by God as an offering. As suas orações e as suas ofertas têm subido como uma oferta memorial para Deus. You know, sometimes people come to me and say, Pastor David, I don't ever hear God's voice. Algumas pessoas chegam para mim e falam, Pastor David, eu nunca consegui ouvir a voz de Deus. Why doesn't God ever speak to me? Por que Deus não fala comigo? I don't have any direction for my life. Eu não tenho nenhum direcionamento para minha vida. I don't know God's will. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Why doesn't God speak to me? Por que Deus não fala comigo? And I usually say, well, how much time do you spend in prayer? E aí eu lhe faço a pergunta, quanto tempo você passa em oração? Well, I'm kind of busy. Bom, eu ando ocupado, You know, I got a job. eu trabalho, I got a eu family. tenho uma família, I'm in university. eu faço faculdade. I don't really have much time to pray. Eu não tenho muito tempo para orar, não. And sometimes I'm not a really good pastor. E às vezes eu não sou um bom pastor. Because I want to grab them and shake them. Porque minha vontade é pegar ele pelo colarinho e chacoalhá-lo. You're telling me you don't pray, Você está me falando que não ora? but you're upset that God doesn't speak to you. E você está triste que Deus não fala com você? That's kind of a illogical circle we're going Para in here. mim é um círculo meio ilógico, irracional. We've got to set time aside for God. Se você quer ouvir Deus, você precisa dedicar tempo em oração. We have to put God first. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Some people say, oh, it's hard to pray. Ah, mas é difícil orar. I don't understand how to pray. Eu não entendo como orar. If that's the case, Se esse é o caso, make sure you come to the Connect meeting Tuesday night, because we're Então- going to talk about prayer made simple. porque no grupo de Connect, então, se você tem essa dúvida, venha para o nosso Conectão aqui na terça-feira, que o tema que nós vamos compartilhar é oração de modo simples. But you know, I challenge people all the time. E eu desafio pessoas o tempo todo. 5 minutes. 5 minutos. If you're not praying at all, Se você não ora nada, set your watch, set your phone for 5 minutes. coloque o seu relógio, teu despertador lá, teu alarme, 5 minutos. Pray every day for 5 minutes. Ore todos os dias por 5 minutos. And see what God E does. veja o que Deus vai fazer. If we're consistent, Se você for consistente, if we put God first, se você colocar Deus em primeiro lugar, we're putting ourselves in a place, in a position where we can hear God's você vai voice. se colocar, vai se posicionar num lugar onde você vai conseguir ouvir Deus. Because even though Cornelius is not a Christian, he's spending time praying the God that he doesn't even know. Mesmo que Cornélio não era um cristão, ele ora para um Deus que ele mesmo não conhece. You know, sometimes I have people come to me, Às vezes eu tenho pessoas que vêm se aconselhar comigo. and I know you're not going to believe this, Eu sei que você não vai acreditar no que eu estou but falando. sometimes people come to me and they say, Pastor David, I need you to pray for me about something. Mas às vezes pessoas chegam para mim e falam, Pastor David, me ora por mim sobre alguma coisa. And I'll say, what can I pray for you Eu falo, about? o que você quer que eu ore? They say, I'm going to leave Brazil. Bom, eu vou embora do Brasil. I want to move to America. Eu quero me mudar para os Estados Unidos. I want to move to Europe. Eu quero ir para a Europa. I'm going to Canada, yeah. Eu quero ir para o Canadá. I mean, I can't, no, you won't believe that. No, nobody in here is like that, I know. Bom, eu acredito que nenhum de vocês pensa assim também. And I always ask them this question. E eu sempre faço essa pergunta para eles. Have you prayed about it? Você orou sobre isso? Have you asked God if this is His will? Você perguntou para Deus se essa é a vontade dele para você? And usually they go, Normalmente eles falam, no, I haven't. não orei não. Tell you what, you go pray about it for a couple of weeks and Yeah, then come eu- back and let's talk. Aí eu peço para eles, ore por 2 semanas e depois volta aqui para falar comigo. It's a huge decision. É uma decisão enorme. But how many decisions in our life do we make without talking to God? Mas quantas decisões importantes a gente faz na nossa vida sem antes conversar com Deus? So many big decisions we make without talking to God. Muitas decisões importantes a gente toma sem antes falar com Deus. And then we're surprised when things don't go real well. E aí a gente fica surpreso quando não dá certo. So the angel comes and he says, Cornelius, God has heard your prayers E o anjo veio e disse, Cornélio, Deus ouviu suas orações. and he has received your offerings. E ele recebeu as suas ofertas. Now this is not a giving message.
Aqui a gente não está pregando sobre dízimos e ofertas, But can you see the important role that giving plays in this story? mas você consegue enxergar quanto importante foi essas ofertas que esse homem entregava a Deus? The angel says to Cornelius, O anjo disse para o Cornélio: your prayers and your gifts have gotten God's attention. As suas orações e as suas finanças depositadas para ele fez sentido para Deus, subiu ao céu. It says they've been offered up as an offering to God. Foi como uma oferta para Deus. There is something about giving that attracts God. Tem algo sobre generosidade que chama a atenção de Deus. There's something about a generous spirit that attracts God's presence. Tem algo sobre ter um espírito generoso que atrai a presença de Deus. Now sometimes people hear this and they go, well, was Cornelius bribing God? Alguém pode ouvir essa história e pensar: Cornélio estava chantageando Deus? No. Giving showed God where Cornelius' heart was at. Mas na verdade, a generosidade de Cornélio demonstrava para Deus aonde estava o coração dele. Because generous people are putting themselves in a position to receive from God. Porque pessoas generosas se colocam numa posição onde elas podem receber de Deus. And I know there are many of you here that have been giving sacrificially for this new building. E eu sei que muitos de vocês têm ofertado sacrificialmente para a reforma desse prédio. Listen, we're a family and this thing doesn't come together automatically. Nós somos uma família e isso aqui não acontece automático. It takes people giving Nós sacrificially. precisamos de pessoas que engajadas sacrificialmente contribuindo para isso. And for those of you who have been giving E para sacrificially, vocês que têm dado esse passo, God sees, Deus vê, God is pleased, Deus está se agradando disso and you are planting seeds for your future, e você está plantando sementes para o seu futuro, for your children's future, para o futuro dos seus filhos and for your e grandchildren's para o future. futuro dos seus netos. That's what you're sowing into when you give to this house. É isso que acontece quando você oferta na casa de Deus. Giving is so important. Ofertar é muito importante. 3 quick things about giving. 3 coisas bem rapidinhas sobre generosidade. Giving lets God know that we can handle the vision that He wants to give us. Quando a gente é generoso, a gente acaba demonstrando para Deus que nós somos dignos de confiança da visão que Ele quer nos dar. Why would God want to give you a big vision? Por que Deus iria te dar uma grande visão? Why would God want to give you a big idea? Por que Deus te daria uma grande ideia? Why would God want to give you something, a powerful word for your life, Por que Deus iria te dar uma palavra poderosa para a sua vida if you can't even trust Him with your finances? se você nem consegue confiar a Deus as suas finanças? So giving shows where our hearts are at. Então, quando você oferta, você mostra para Deus aonde está o seu coração. Number 2, giving Número 2. is the key that unlocks God's blessings. E a generosidade é como se fosse uma chave que abre, que libera a bênção de Deus. Sometimes I'm praying for people at church. Às vezes eu oro por pessoas na igreja. Oh, Pastor David, pray for me. Pastor David, ore por mim. What can I pray for you Eu falei: o about? que você quer que eu ore? Oh, my finances, they're terrible. Ah, minhas finanças são horríveis. So how's your giving? Aí eu pergunto: você tem ofertado, well, tem sido generoso? I can't afford to give. Não, eu não tenho condição de ajudar com nada. Listen, you're not going to get blessed. Ouça, você não vai ser abençoado. And I didn't say it, Jesus did. Não fui eu que disse, foi Jesus. Give, and it will be given to you. Dê e lhe será dado. When we say, God bless me, Quando nós dizemos: Deus me abençoe, I'm not even sure that's a prayer God really listens to. eu acredito que talvez nem seja uma oração que Deus se interesse muito. Because you have the key Porque você já tem a chave to unlock God's blessings. que vai lá e abre a comporta da bênção de Deus. It's right here. Está aí na sua carteira. The key to unlock God's blessings is in my wallet. A chave que abre a bênção de Deus está na minha carteira. If I pray, God bless me, bless me, bless me, E se eu fico orando: Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe, but I'm not generous, mas eu não sou generoso, and I only want to hold on to what I've got, e eu seguro tudo que eu tenho com todas as minhas forças, I can't expect God to bless
bless me. eu não tenho como esperar a bênção de It Deus sobre mim. violates the principles that Porque God's put in His viola Word. um princípio de Deus que está na sua palavra. And then the last one, real quick on giving, and we'll move on, E o último ponto aqui sobre generosidade. is giving not only unlocks God's blessings, A generosidade não só abre a comporta para a bênção de Deus, giving unlocks my heart mas também abre o meu coração to receive from God. para receber de Deus. Because if you know generous people, Porque pessoas generosas they are the happiest people. são as pessoas mais felizes. They are the people that are the most fun to be around. São pessoas que são divertidas. And when we think of generous people, we think of rich people. E quando a gente pensa em pessoas generosas, a gente pensa em pessoas ricas. That's not what we're talking about. We're just talking about people that are generous, whether they're rich or whether they're middle class or poor. E não estamos falando de status social, a gente está falando de pessoas que são generosas, não importa se ela é pobre, se ela é rica, se ela é classe média, It's an attitude of the heart. porque isso é uma atitude do seu coração. And we all like to be around those kind of people because they're big people in their spirits. E nós gostamos de estar perto dessas pessoas porque elas são grandes em seu espírito. We all want to be around generous people. Nós gostamos de ficar perto de pessoas generosas. So the angel comes and he says, Cornelius, God has heard your prayers and He's seen your gifts. E aqui a gente vê o anjo dizendo: Cornélios, Deus ouviu as suas orações e viu as suas ofertas. And the angel says, go find Simon Peter. Vai lá encontrar Pedro. Go find this apostle of Jesus Vai encontrar esse apóstolo de Jesus and bring him here. e traga ele para cá. So the first thing that Cornelius has to do A primeira coisa que Cornélio tem que fazer aqui, is he has to involve other people. ele precisa envolver outras pessoas. He's got to bring somebody else into this picture if he's going to see his vision Se fulfilled. ele quer ver que essa visão que o anjo deu para ele se concretize, ele precisa trazer mais pessoas para isso. Would you read verses 7 and 8? Olha o que diz no versículo 7 e 8. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que lhe tinha acontecido, enviou-os a Jope. So Cornelius immediately grabs 3 guys Então Cornélio, ele imediatamente pega 3 pessoas and he makes them part of his vision. e faz com que eles se tornem parte da sua visão. Your vision is not just for you. A sua visão não é só para você. Your vision involves other people. A sua visão envolve mais pessoas. That's why the house of God is so important. Por isso que a casa de Deus é tão importante. That's why the church is so important. É por isso que a igreja é muito importante. Because it's here that we connect with other people Porque é aqui que a gente se conecta com outras pessoas. and we begin to see our visions fulfilled. E a gente começa a ver as nossas visões se concretizarem. And notice also, he grabbed a soldier. Olha que interessante, ele também chamou um soldado. He grabbed 2 of his servants and he grabbed a soldier and said, go find Peter. Ele pegou 2 servos e um soldado e disse: vá The encontrar Pedro. soldier here represents security. O soldado representa segurança. You have to guard the word that God's given you. Você precisa guardar a palavra que Deus te dá. You have to guard the idea, the dream, the vision that God's put in your Você heart. precisa vigiar muito bem a palavra, o sonho, a grande ideia que Deus coloca no seu coração. You know, we don't just share it with anybody. A gente não sai contando para todo mundo ou para qualquer If um. we were to go around the room, Se a gente fosse aí contando para todo mundo, probably everybody in here at some point talvez todos aqui em algum momento has shared their deepest desires or secrets with somebody else, compartilhou os seus desejos, os seus segredos com a outra pessoa, and they shared it with the wrong person, e aí você acabou compartilhando isso com a pessoa and errada. that person said, that's a terrible idea. E aí a pessoa vira para você e fala: nossa, essa ideia é horrível. What are you thinking? O que você está pensando? You can't do that. Não dá para você fazer isso. You don't have that money. Você não tem dinheiro You para don't have isso. the education, Você não tem o diploma You're para not fazer talented isso. enough. Você não tem o talento para isso. right? If we were to go around the room, we've all been there. Se a gente perguntar aqui, acho que todos nós aqui já passamos por uma experiência dessa. We've Não? all had somebody shoot us down. Parece que alguém já colocou a gente para baixo. So we have to be careful who we share it with. Então a gente precisa ter cuidado com quem a gente compartilha.
We share it with people that are trustworthy. A gente compartilha com pessoas dignas de confiança. We share it with our leaders. A gente fala com nossos líderes. We share it with our pastors. A gente conversa com nossos pastores. We share it with our close friends in A church gente that we can compartilha com os trust. nossos amigos próximos da igreja que a gente confia. Because when you're sharing your heart with somebody, Porque quando você compartilha o seu coração com alguém, you want to share it with somebody that's going to inject you with faith. você quer compartilhar isso com alguém que vai injetar fé em você. That when Pastor Fabio shares something with me, I go, my God, what a great idea. Quando o pastor Fábio compartilha algumas das visões que Deus dá para ele, eu falo, nossa, que ideia incrível! I can see you doing that easy. Eu consigo ver você fazendo isso com facilidade. You were made for this. Você foi feito para isso. You are the only man that can do Você é o this. único cara que consegue realizar isso. Right? É verdade. Ele That's faz what we mesmo. want to do. We want people that are going to pump us up with faith and say, yes, you can. E a gente quer ter pessoas na nossa vida que vai injetar fé em nós e dizer, sim, você consegue. So Cornelius grabbed these guys that he could trust. Então o Cornélio pega esses caras que ele pode confiar And he said, go find Simon Peter and bring him here. e ele diz, vai encontrar Simão Pedro e traga ele para cá. So that's the first half. Então essa é a primeira metade da história. The second guy, E o outro cara Simon Peter. é o Simão Pedro. You know, we all know Simon Peter, Todos nós conhecemos quem é Simão Pedro. the guy who spoke too quickly and said the wrong thing. Era aquele cara que era tão empolgado que ele falava antes de pensar. The guy who denied Jesus. Aquele cara que negou Jesus 3 vezes. The guy who was always saying the wrong thing. Aquele cara que sempre falava as coisas erradas. But the man who became the leader of the apostles. Mas ele foi o homem que se tornou o líder dos apóstolos. The man who got up on the day of Pentecost after Jesus had been resurrected. Aquele foi ele que se levantou no dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Cristo. And after Jesus had gone back to heaven, E depois que Jesus tinha subido ao céu. Peter stood up on the day of Pentecost after they had been filled with the Holy Spirit. Pedro se ergueu depois de Pentecostes, depois de ter sido cheio do Espírito Santo. And he preached a message in which 3,000 people got saved. E ele pregou uma mensagem onde 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Peter became the man that became the leader of the early church. Pedro se tornou o grande líder da igreja primitiva. So Peter, here in Acts 10, Então nós vemos aqui que Pedro, em Atos 10, at this point he's traveling as an evangelist. em algum momento ele começa a viajar como um evangelista. He's preaching all over Judea. Ele está pregando em toda a Judéia. And so he's at his friend's house. E ele He's está at Simon's na house. casa do amigo dele, o xará dele também chamado Simão. And let's see what happens. Would E you olha read o que acontece. verses 9 to 16. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro aquilo que Deus purificou. So notice here, Peter's waiting on his lunch to be prepared. Perceba que aqui Pedro está esperando o seu almoço ficar pronto. And he uses that time for prayer. E ele usa esse momento de espera para a oração. Do you see a pattern here? Você consegue ver um padrão aqui? Cornelius set aside time to pray. Cornélio separava um momento para orar. Peter has some time and he uses it to pray. Pedro tinha um tempo de folga e ele usou aquele momento para orar. Listen, Facebook's wonderful. Olha, o Facebook é maravilhoso. WhatsApp is great. O WhatsApp é muito legal também. But how often do those things keep us from praying? Mas quantas vezes o Facebook e o WhatsApp nos impede, come tempo nosso que podia ser dedicado à How oração? often do those things keep us from using free time for praying and
committing it to God. Quantas vezes essas coisas roubam o nosso tempo de comprometer algo grande para Deus? That's why I say schedule a time to pray. Por isso que eu digo a você, se você não marcar na sua agenda um tempo separado para orar, If you get up at 6 o'clock in the morning, se você acorda às 6 da manhã, set your clock 15 minutes earlier. acorde 15 minutos mais cedo. Schedule it Você precisa colocar ali no seu diário and do it. e faça. Create a habit. Crie um hábito. If you make it a habit, if you schedule it, it'll get done. Se você transformar isso num hábito, isso vai acontecer. And notice that it says that Peter was hungry. E aqui a gente vê que Pedro tinha fome. How hungry are we for God? Quão esfomeado você está por Deus? You know, we all want to hear from God. Todos nós queremos ouvir de Deus. We all want to know what God's will is for our A lives. gente quer saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. We all want to see the vision or the dream that God's placed in our heart fulfilled. A gente quer ver a visão e a vontade de Deus acontecendo na nossa vida. But how hungry are we really for Mas God? qual é a sua fome de Deus? Visions come to hungry people. As visões de Deus, elas chegam às pessoas que têm fome dele. God speaks to hungry people. Deus fala com pessoas esfomeadas. You know, at the men's conference, we had a couple of messages about David. Na conferência de homens, nós tivemos as nossas mensagens sobre Davi. And I encouraged the men to spend time in the Psalms. E eu encorajo todos os homens para ler o livro de Salmos. And one of the things that we see in David's life when you read the Psalms E uma das coisas que você vê na vida de Davi, quando você lê o livro de Salmos, is he was hungry ele and tinha passionate for God. paixão e fome He was por Deus. thirsty for the things of Ele God. tinha sede pelas coisas de Deus. And he would talk about how his flesh and his heart were failing and how he was thirsting for God's Spirit. E ele falava o quão esfomeado e sedento ele estava pelo Espírito de Deus. We've all got to have a deeper hunger for the things of God. Todos nós temos que desenvolver uma fome pelas coisas de Deus. Listen, life will rob us of that. E a vida vai querer nos roubar disso. There are so many things out there that we can fill our hunger with. A gente consegue achar inúmeras outras coisas para saciar a nossa fome. You know, it's like in the health realm. Is that what? Is it in the health realm, taking care of ourselves? É como se você pensasse na área da saúde, pensando no seu corpo. You know, I can eat a lot of bad things Eu consigo comer muitas coisas que faz mal, that'll satisfy my hunger, que vai matar minha fome, but they're not healthy, mas não são saudáveis. right? It's not going to really be nutritious. Não vai ter nutrientes para mim. And in the spirit realm, we can do the same thing. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. We can feed ourselves with so many things that don't really feed us spiritually. A gente consegue se alimentar de muitas coisas que não vão fazer bem para o nosso And they're espírito. not going to help us grow. E não vai nos ajudar a crescer, a se desenvolver. It's God's word É a palavra de Deus that really feeds our spirit. que alimenta o nosso It's espírito. spending time praying that really feeds our spirit. É passar tempo orando que alimenta o nosso espírito. And then it puts us in a position to hear. E aí nos coloca numa posição onde você vai ouvir de Deus. And I know C3 Santos is full of people that are hungry for E eu God. sei que essa igreja C3 Santos tem muitas pessoas que têm fome de Deus. Okay, I know it. I know you guys. Eu I sei, know eu this conheço church. essa igreja. And there's people that are hungry for God. E here. tem pessoas que têm fome de Deus aqui. And just keep seeking and Então continue buscando isso. keep thirsting. Now, Peter, he's praying. He's waiting for his lunch. E aqui nós vemos Pedro orando e esperando para o almoço ficar pronto. And as he's praying, he begins to see a vision. Enquanto ele orava, ele começa a ter uma visão. Now, he's hungry. Ele está com fome. Physically, he's hungry. Fisicamente, o corpo dele está com fome. And as he's seeing this vision, this sheet comes down with these animals on it. E aí ele vê nessa visão esse lençol vindo com vários animais. Now, you know that if you've read the Bible, that the Jews have a very strict diet. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo judeu tinha uma dieta muito restrita. There's certain things they just can't eat. Tinham muitas coisas que eles não podiam comer. They can't have that ham sandwich.
Eles não podiam comer presunto, aquele sanduíche de presunto. They can't have bacon on their hamburgers. Eles não podiam comer bacon no hambúrguer. They can't have shrimp. Eles não podiam comer camarão. No lobster. Não podiam comer lagosta. So sad. Que tristeza. So Peter is seeing this sheet come down and it's got all the foods on it that he can't eat. E aí Pedro tem essa visão desse lençol com todo tipo de comida que ele nem podia tocar. There's a ham sandwich. Aí ele viu lá um sanduíche de presunto. There's some bacon. Ele viu bacon. There's 3 or 4 different kinds of shrimp. Ele viu 3, 4 tipos de camarão. There's lobster with some butter sauce there. Ele viu lá aquela lagosta com aquele molho delicioso. And the voice from heaven says, "Hey Peter, you hungry? E a voz do céu diz para ele: Pedro, você tem fome? Your stomach ever make noise?" Né? Sua barriga não faz barulho de vez em quando? Peter's stomach's making noise. He says, "Well, yeah, I'm hungry." E Pedro, a barriga dele começa a fazer barulho e ele fala: sim, eu tô com fome. And the voice says, "Peter, there's your dinner. There's your lunch. Go eat it." E a voz fala para ele: Pedro, aqui está a sua refeição. Vai e coma. God, that's against the law. E ele fala: Deus, isso aí é contra a lei. That's unclean. Isso aí é sujo. If I eat that, I'll be sinning. Se eu comer isso, eu vou estar pecando. I can't eat that, God. Eu não posso comer isso, Deus. And so he says, "No." Não. And the sheet goes back up to heaven. E aí o lençol sobe de novo pro céu. And then it comes down again. E aí desce de novo. And now there's 2 ham sandwiches. E aí aparece mais 2 sanduíches de And there's presunto. more bacon. Aparece mais bacon, And bacon now dobrado. there's 6 different kinds of shrimp. E aí mais 6 tipos diferentes de camarão. And the voice says, "Peter, you still hungry?" E a voz diz: Pedro, você ainda tem fome? Here it is. Come eat it. Aqui está, vem e coma. And he says, "No, I can't. Ele That's fala: against the não. law." Ele fica resistindo, é contra a lei. And it goes up again. E aí sobe de novo. It comes down again. Terceira vez, desce de novo. Now there's some roast pork. E agora ele vê um porco assado, leitão a pururuca. Peter, how hungry are you? Pedro, That roast pork looks really good. como é que tá sua fome? O leitão tá... And again, Peter says, "No, I can't. It's against the law." E Pedro diz: não, eu não posso, isso é contra a lei. Read verse 17. Olha o versículo 17, o que diz. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Peter has a vision and he has absolutely no idea what it means. Pedro aqui tem uma visão e ele não tem a menor ideia do que isso quer dizer. God's telling him to do something and he doesn't understand. Deus pede para ele fazer algo que ele não entende. You know, very often that's the way vision works. Muito frequentemente é assim que a visão funciona. Most of the time when God gives you a vision, you don't understand it. A maioria das vezes que Deus te dá uma visão, você não entende o significado dela. God speaks, but we don't understand. Deus fala, mas você não compreende. You get an idea, but Você you're not quite tem sure uma that you ideia, understand. mas você não tem aquela certeza que você entendeu. And we have these questions. E nós temos essas perguntas. Sometimes vision brings more questions than answers. E o que acontece é que quando você tem visões de Deus, ela vai te trazer muito mais perguntas do que respostas. How am I going to pay for that? Como que eu vou pagar por isso? The economy's bad. This is a bad time to start a business. Deus, essa ideia não pode ser sua, a economia está ruim. Como que eu vou começar um negócio sem dinheiro? I don't have the talent to do this. Eu não tenho talento suficiente para fazer isso. How could this possibly even happen? Como que isso pode ser possível? You know, if our dream doesn't take our breath away, Se os nossos sonhos não tirar o nosso fôlego de nós, if our vision doesn't make us gasp, se a nossa visão não tirar o nosso fôlego, it's probably not from God. talvez não seja de Deus. Because God's in the business of giving his people big ideas, Porque Deus está no negócio de nos dar grandes ideias.
that only God can take the credit for. Porque só Ele pode tomar o crédito dessas ideias. If your vision doesn't require a team of people, Se a sua visão não requer um time de pessoas, it's probably not from God. talvez não é de Deus. God's in the habit of building big things Deus tem o hábito de fazer coisas grandes and giving big ideas and big e visions, dar and big grandes dreams. visões, grandes ideias. And sometimes we look at it and we go, "Oh, God, that's so big." E aí a gente olha, Deus, isso é muito grande. And God says, "That's right. E Deus fala, é isso mesmo. That's exactly right. É exatamente isso. That's the way it's meant to be." É assim que tem que ser. And while Peter's sitting there E Pedro sentado lá, and he doesn't understand, ele não entende nada. and he's trying to figure this thing out, E ele está lá matutando como é que ele resolve o caso. he's confused. Ele está confuso. He's really just in a state of, I don't understand. Ele está ali num momento, o que isso quer dizer? There's a knock at the door. E aí, bum, 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 batem na porta. Hey, is Peter there? Ei, Pedro tá aí? And these guys from Cornelius show up. E esses caras enviados por Cornélio aparecem. And they start talking to Peter. E aí começam a falar com Pedro. And they tell Peter what happened with Cornelius. E eles perguntam para Pedro, o que aconteceu com Cornélio? And Peter goes, "Wow, that's kind of weird. E Pedro fala, nossa, isso é meio He saw estranho. an angel? Ele viu um anjo? Like a real angel." Um anjo mesmo, né? Grande. Wow. Nossa. And then Peter began to put it together. E aí Pedro começa a conectar os fatos. Because when he saw the sheet come down from heaven, Porque quando ele viu o lençol vindo do and céu, he saw all this food that he couldn't eat, ele viu toda essa comida que ele não podia comer, it clicked. e aí algo clicou. It's not about food, it's about people. Não tem nada a ver com comida, tem a ver com pessoas. Because Jews didn't have anything to do with non-Jews. Porque os judeus não tinham nada a ver com quem não era judeu, com os gentios. For Peter, even to go to Cornelius' house would be wrong. Até para Pedro pisar dentro da casa de Cornélio já era errado. Jews did not connect with non-Jews. Os judeus não se relacionavam com outros povos. And so he begins to understand that God is beginning to say, it's not just about the Jews anymore, it's about the whole earth. E aí Deus começa a falar para Pedro que agora não é mais só sobre os judeus, eu quero alcançar o mundo inteiro. So it begins to come together. E aí a visão começa a fazer sentido. All right, and then verses 19 and 20. Versículo 18. 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. So Peter goes with these men, Pedro vai com esses homens. and he goes to Cornelius' house, E ele vai até a casa de Cornélio. and there's a collision. E existe uma colisão. He comes together with Cornelius, and there's this collision of visions. E aí essas visões se colidem. Cornelius tells Peter, he said, "This is what happened to me, Peter. E o Cornélio fala para Pedro: isso é o que acontece comigo. I'm over here praying, and God speaks to me, gives me an angel. E aí eu estava lá orando e o anjo apareceu e Deus me mostrou isso. And he said, come get Peter so he could come to my house." E aí o anjo falou para mim: vai atrás de Pedro e traga aqui para minha casa. Peter says, "That's interesting." Ele fala: isso é interessante. He says, "I was on the roof waiting for my lunch, Eu estava lá no telhado, esperando no terraço, esperando por minha comida. and I got a vision about food that I can't even eat. E eu tenho uma visão de comida que eu não sou permitido comer. And God spoke to me and said, it's not about food, it's about people." E Deus fala comigo que não tem nada a ver com comida, tem a ver com pessoas. And so their visions come together. E aí essas visões se ajuntam. And the result of the collision E o resultado da colisão was the first non-Jewish church. é a fundação da primeira igreja que não era judaica. Catch this. Pegue isso. On the other side of your vision No outro lado da sua visão, are people waiting to meet God. há outras pessoas esperando para se encontrar com Deus. On the other side of your idea
do outro lado da sua ideia, Oh, the other side of your dream. do outro lado do seu sonho, The other side of what God's placed in your do heart outro lado que Deus colocou no seu coração, are people with needs. tem pessoas com necessidades. And God has raised you up E Deus te levantou to meet those needs. para suprir essas necessidades. Our vision Nossa visão is never about us. não tem nada a ver conosco. It's never about us. Não tem a ver com a gente. It's always about other people. Tem a ver com outras pessoas. This vision wasn't about Cornelius, Essa visão não era só para Cornélios, so he could write a book, para que ele pudesse escrever um livro, The Day I Saw an Angel, O Dia que eu vi um anjo. right? Sell about 1 million copies, Aí ele vende 1 milhão de cópias, go around and talk about it. faz palestras por aí. Oh yeah, I was praying and this angel showed up. Eu tava lá orando, o anjo apareceu para He mim. was Ele big, era grande, mean looking. ele tinha, Yeah, it's nossa, cool, muito legal. right? It wasn't about him getting rich and Não famous. tinha nada a ver com Cornélio se tornar rico ou famoso por causa disso. It wasn't about Peter having a vision Também não era sobre Pedro ter uma visão. so he could just eat some different kinds of food. E aí ele, nossa, agora eu posso comer todos os tipos de comida. It was about people coming to Jesus. Era sobre pessoas tendo um encontro com Jesus. About people finding God. Sobre pessoas encontrando Deus. That is what happens when visions collide. É isso que acontece quando visões se colidem. You know, in the house of God, Na casa de Deus, we're all serving a vision. todos nós estamos servindo uma visão. The way that God designed the church, A forma que Deus desenha a igreja, Pastors Fabio and Danny have received a vision from God for a powerful local church in Santos. os pastores Fábio e a Dani tiveram uma visão para essa igreja local de Santos. And like Danny said earlier, this is not the only church, E a Dani disse, essa aqui não é a única igreja, but this is a good church. mas essa é uma boa igreja. And this is a good family. Essa é uma boa família. And there's other churches, there's other great churches and Tem good families. outras boas igrejas, excelentes famílias, But this is our family, mas essa é a nossa família. right? This is the family God's brought us to. Essa é a família que Deus nos conectou. This is where we're connected. É aqui que Deus nos conectou. And so there's a vision here that we're all following. Então aqui existe uma visão que todos nós estamos seguindo. And when we begin to serve that vision, E quando a gente começa a servir essa visão, the vision that God's placed in your life a visão que Deus colocou dentro de você, for your family, para sua família, for your para os seus business, negócios, for whatever God's called you to do in para church, qualquer coisa que Deus te chamou para fazer, all those visions begin to come true too. todas essas visões começam a se concretizar. But it's never about me. Mas nunca tem a ver And it's comigo, never about you. não é nunca só com você. It's about us connecting. É sobre nós se conectando. Because it's only as I connect with you and you connect with me É só quando eu me conecto a você e você comigo that the vision of God begins to come to que a pass. visão de Deus começa a acontecer. And it all boils down to seeing people come to Jesus. E tudo gera com que pessoas tenham um encontro com Jesus. What's more important than that? O que é mais importante que isso? Nothing. Nada, Nothing. nada, Nothing. nada. So, when visions collide, Então, quando visão colide, good things happen. coisas boas acontecem. Now, I know there's many of you here that have something in your heart, Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm algo no seu coração. and you believe that God's forgotten about you. E você acredita que talvez Deus esqueceu de você. You believe that, that was 20 years ago. It's too late now. Você acredita ou acha que isso foi há muitos anos atrás. No, it's not. Não, não é. A vision from God Uma doesn't expire. visão que Deus te dá nunca, não tem validade. When you buy a carton of milk in the store, Se você compra ali leite no mercado, there's an expiration date on it. você vai ver ali na embalagem que existe uma data de validade. But there's not an expiration date on the promises of God. Mas nas promessas de Deus não tem validade. They don't expire. Elas não vencem. They don't run out. They Elas don't não expire. ficam estragadas, elas não estragam. So if you've let that die, Então, se você deixa que isso morra, if there's something that you've let die, se você tem algo que você permitiu que morresse, in just a couple of minutes, we're going to pray about it. em alguns instantes nós vamos orar sobre isso.
Hey, Rafael, can you come back up? Rafael, pode vir aqui, por favor. Now, I think there may be some other folks here tonight Eu acredito que talvez tenha algumas outras pessoas aqui who need an encounter with God. que precisa de um encontro com Deus. You know, we saw several guys in the men's conference give their lives to Jesus. Nós vemos vários caras na nossa conferência de homens tendo um encontro com Jesus. You know, they said either they had wandered away from God or for the first time they came back to God. Alguns deles nunca tinham tido um relacionamento com Deus, vieram pela primeira vez, mas outros tinham se desviado dos caminhos de Deus e estavam retornando. And you may have come here tonight and you're not even really sure what we're talking about. E talvez você veio aqui nessa noite e não tem certeza de tudo aquilo que nós estamos falando. You're not sure if you're a Christian or not. Você não sabe se você é um cristão ou não. You're kind of like Cornelius. You're okay with spiritual things, but you don't really understand them. Você é como Cornélio, você é ok com tudo aqui, mas não entende. And you feel like, you know what, I'm really not connected with God. E aí você pensa, olha, eu não estou de fato conectado com Deus. Or others might say, you know what, I was a Christian, but I've wandered away from my faith. Ou talvez você pense, eu era um cristão, mas eu me desviei da minha fé. It's so easy to do. É muito fácil disso. It's so easy to just drift away from God. É muito fácil a gente devagarinho ir se desviando de Deus. But there comes a point when we all need to say, man, I need to come back to God. Mas tem um momento que todos nós precisamos voltar a Ele. So let's bow our heads. Queria que vocês curvassem suas cabeças Let's close só um our eyes. instante. Feche os seus olhos. And let's just take a moment and reflect. Vamos refletir por um momento. Where am I at with God? Onde será que eu estou com Deus? Where's my heart? Onde está o meu coração? Am I sure that I'm a Christian? Tenho eu certeza que sou cristão? Or am I not really sure? Ou eu não tenho essa certeza? So if you're in one of those categories, if you'd say, you know what, I don't know if I am or not. I don't know if I'm a Christian or not. Se você está nessa categoria que você não tem certeza se é um cristão ou não, Or if you'd say, you know what, I was a Christian and I've wandered away. ou se talvez você está naquela categoria que você já foi um cristão e hoje não é mais, I'd love to pray with you. eu gostaria de orar por You know, você. every week in this great church, we see people connecting with Christ. Todas as semanas, os domingos, nós vemos pessoas nessa igreja se conectando com Cristo Jesus. So if you're away from God, if you say, I'm not sure I'm a Christian, or if I've wandered away from God, would you just raise your hand so I can see you and pray with you? Se você se enquadra em qualquer uma dessas duas categorias, não tem certeza acerca de se você é um cristão ou não, se Jesus está no centro da sua vida ou não, ou se você se desviou da fé e quer voltar, eu queria ver sua mão, se você puder levantar sua mão. We're a family. This is a safe place. Nós somos uma família, aqui é um local seguro, And we would love to pray with you. e nós adoraríamos orar por você. Anybody want to connect with God tonight? This Alguém is such aqui- a great opportunity. Gostaria de aproveitar essa oportunidade e se conectar com Deus? Raise your hand where I can see it. We're going to pray together. Pedir para você levantar sua mão para que eu possa ver e já vou orar por você. Awesome. Maravilhoso, maravilhoso. Awesome. Muito bom, maravilhoso. Awesome. Já vi sua mão. It takes so much courage. Awesome. Well done, man. Muito bom. Well done. It takes so much courage to make such an important decision. Você precisa de muita coragem para tomar essa decisão importante. But we've got two brave people who said, you know what? I need to connect with God. Nós temos 3 pessoas aqui dizendo, levantando sua mão, eu quero me encontrar com 3 Deus. brave people. 3 pessoas bem corajosas. Beautiful. Beautiful. I'm going to wait just a minute more. Because you know what? Sometimes it's tough. Eu quero esperar só mais um minutinho, porque às vezes é difícil você tomar essa decisão. But like I said, this is a safe place. We love you. We're family. Como eu disse antes, aqui é um local seguro, nós te amamos, aqui é uma família. And all we want to do is pray with you. E tudo que nós queremos é orar por We você. want to help you. Nós queremos te ajudar. Okay. Anybody else? Mais We're gonna alguém? pray. E nós vamos fechar em oração. Amém. Awesome. Muito bom. Awesome. Good for you. Good for you. 4 brave people. 4 pessoas, isso é Wow. incrível. Wow. Okay, what I'm going to do O que eu vou fazer? is you guys that raised your hand, I'm not going to bring you to the front, Vocês que levantaram as mãos, não vou pedir para vocês virem aqui, but I just want you to stand up right where you're at. mas eu We're queria gonna que pray vocês se together. levantassem aí onde vocês estão. Stand up. Por
favor, levante-se. Stand up. Levanta, por favor. Yeah. All right. And you guys that are around these guys, I want you to come and put your arms around them. and love them. Vocês que estão perto dessas pessoas que estão de pé, chega perto deles. Vamos orar com eles. Okay? These are folks coming into our family, São pessoas que estão vindo para nossa and we família. love them. E nós We're amamos so eles. happy that they're part of our Estamos family. felizes que eles fazem parte da nossa família. And what we're going to do now is listen. We're all going to pray together out loud, E todos nós vamos orar em voz alta, tudo bem? right? So let's all pray together out loud. Vamos orar. Repitam comigo essa oração, por favor. Loud. Querido Deus, obrigado por esse dia. Nessa noite, eu abro o meu coração e te convido para fazer morada nele. Toma conta de todas as áreas da minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Agora escreve o meu nome no livro da vida. Envia-me o teu Espírito e me ajude a andar contigo. Que eu te conheça cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Now I'm gonna Amém. pray for you. I want to pray for you guys. Agora eu vou orar por vocês. Father God, I thank you so much for these brave people. Pai querido, obrigado por essas pessoas corajosas. And Lord, I just pray for a touch of your Holy Spirit on their lives. Eu oro pelo toque do seu Espírito Santo sobre a vida deles. God, I pray they would feel your love, Eu lhe peço que o Senhor os encha com seu amor, your peace, com a sua paz and your precious touch on them right e o seu precioso toque sobre eles agora. God, I thank you for their courage, Obrigado, te agradeço pela coragem deles for their willingness to stand up for you. e pela disposição deles de se levantar por ti. And God, right now I just release your Holy Spirit upon E agora eu them in libero o seu Jesus' name. Espírito Santo sobre eles, em nome de Jesus. Give God a hand. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Yeah. Okay. Everybody have a seat. Vamos se sentar só mais um segundo, por Have favor. a seat. I want to pray one more time. Eu quero fazer só mais uma oração. Por favor, podem se sentar. Because we're talking about when visions collide. Nós falamos aqui sobre quando visões se colidem. We're talking about dreams and ideas and things that God's placed in our hearts. Nós falamos sobre sonhos e ideias que Deus colocou no nosso coração. And if you believe that God's placed something in your heart, Se você acredita que Deus colocou uma visão no seu coração, but maybe it's kind of like the fire that just went out. e talvez o fogo ali apagou um pouquinho, Or maybe it was so long ago you said, oh, it's too late. It's ou too late. talvez foi há muito tempo atrás e nossa, tá muito tarde, isso aqui não vai acontecer mais. Or if maybe somebody even stepped on your dream and hurt you. Ou talvez alguém pisou no seu sonho e te machucou. I want you to stand up. Eu quero que você fique de pé. I want you to stand up and we're going to Nós pray. vamos orar por você. Eu quero We're orar going por to see você. these things revive. E nós vamos ver os seus sonhos reviver. Awesome. 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 Thank you, God. Obrigado, Deus. Thank you, God. Obrigado, Deus. Lord God, I thank you for the dreams and the visions that you've placed in your people. Pai querido, eu lhe agradeço pelos sonhos e pela visão que o Senhor colocou sobre o seu povo. And God, I thank you that these things are not dead. E eu lhe agradeço porque essas coisas não estão mortas. God, these dreams are not dead. Esses sonhos não estão mortos. God, I pray in Jesus' name that you would breathe new life into your people. Eu oro agora em nome de Jesus que o Senhor sopre vida nova sobre o seu povo. Revive the vision, Reaviva as visões, revive the dream, reaviva os sonhos, revive the idea, reaviva as ideias, and let that word of God that has faded away, e é que essa palavra de Deus que se por algum motivo se desvaneceu, let that word of God come alive again que essa palavra volte à vida novamente. in the name of No Jesus. nome de Jesus. In the name of No nome de Jesus. Jesus. Do you receive it? Você está recebendo? Do you receive it? Você está recebendo? Amen. Amém. Amen. Amém. You can be seated. Você pode se sentar. God bless you. Deus te abençoe. Thank you, church. Obrigado, igreja. Thank you, David. Obrigado.